Olá, meus queridos companheiros de aventura, motocas, curiosos. Sejam bem-vindos de volta ao Motoca Express. E esse é o primeiro vídeo de uma série nova que eu vou fazer, chamado Diário de Motoca, em que eu vou contar um pouco da minha experiência da última grande viagem que eu fiz. Na verdade, quando eu gravei, eu estou fazendo ainda não terminei essa viagem, mas já resolvi fazer a pós-produção desse primeiro vídeo, em que eu conto mais ou menos o que foi que aconteceu. Nesse primeiro dia, foi no dia 11 de maio, eu saí de Brasília em direção à cidade de Sacramento, no município de Minas Gerais. Bom, vou dar um pequeno resumo do que é essa grande viagem que eu estou fazendo em 2024 com a minha moto nova, que vocês estão vendo aí, a BMW R 1250 GS. Bom, agora em maio aconteceu o encontro nacional do meu motoclube, que é o Rota X. E para aproveitar essa viagem, eu já estava de férias, estava no Rio Quente uns dias atrás. Então eu resolvi sair alguns dias mais cedo para conhecer a Serra da Canastra em Minas Gerais. Posterior a isso, eu iria para o encontro e do encontro para Vila Velha, no Espírito Santo, que é exatamente onde eu estou agora enquanto eu conto essa primeira etapa. Mas vamos focar nesse primeiro dia, que foi o meu deslocamento de Brasília para Sacramento. Por que eu fui até Sacramento? Porque Sacramento é um dos portões de entrada para a Serra da Canastra. E onde eu conseguiria fazer um deslocamento aí durante o dia, viajar de dia com mais tranquilidade e chegar para depois me preparar para efetivamente entrar e explorar a Serra da Canastra. Onde eu fui encontrar um colega dos Mamutes para a gente fazer essa viagem. Mas enfim, nesse primeiro dia eu vou colocar o mapa aí do deslocamento que foi feito. Eu não desci diretamente de Brasília pela BR-040 por Lusiânia. Por quê? Porque Lusiânia tem um trecho com muito radar e um trecho de periferia, né? Tem gente que diz que é bom evitar, tem gente que diz que não dá nada, você pode passar por lá que é tranquilo. Pelo sim, pelo não, começo de viagem, preferi passar pelo lugar menos arriscado e um lugar com menos chance de dar multa. Passei pela estrada dos Girassóis, que passa de Brasília, passa por dentro do Goiás, através de uma rodovia vicinal, que você tem uma bela paisagem com plantações e, enfim. Não, não fiz filmagem nesse primeiro trecho, mas no vídeo de volta eu vou falar da minha viagem para o Rio Quente, vai ter imagens, belas imagens dessa estrada. Enfim, esse trecho de estrada que vai de Brasília até Cristalina pela Estrada dos Girassóis é uma estrada muito boa. Tinha uns trechinhos quando eu passei que estavam sendo recapeados. Tem alguns trechos que necessitam de atenção, porque como é uma estrada de uso muito intenso de caminhão, você pode encontrar um buraco ou outro, então exige atenção, mas no geral é uma estrada tranquila de se fazer e na minha experiência eu recomendo fazer a troca do passando pela estrada dos Girassóis ao invés de utilizar a BR-040 para você chegar até Cristalina. Cristalina foi o primeiro ponto de parada. Normalmente quem está viajando por essa região sempre para lá no posto JK, faz um lanche antes de seguir viagem, reabastece a moto. Foi o meu caso. E bom, depois desse primeiro trecho que eu fiz já na parte da tarde, saí um pouco mais tarde do que o previsto para iniciar minha aventura, eu fiz o trecho de Cristalina até Catalão, né? Aí já saindo da BR-040 e indo para a BR-050. E olha, esse é o trecho de estrada mais bem conservado que eu peguei em toda a viagem. Tá? Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo aí da estrada é um trecho da BR-050, mas já é depois de Catalão. Eu comecei a filmar depois de Catalão. Mas esse trechinho Cristalina Catalão, ele é excelente, principalmente para quem tem a mãozinha pesada e gosta de dar uma acelerada, né? Eu cheguei a bater um pequeno trecho aí, 200 km por hora, sem fazer muito esforço. Acho que a minha média de velocidade nesse trecho foi de aproximadamente uns 160 km por hora. Estrada muito boa, muito reta, muita visibilidade, então você consegue andar numa velocidade um pouco maior, com mais segurança, até porque tem poucos radares. Enfim,
Aí chegando a Catalão, quando eu fiz o meu segundo reabastecimento, daí em diante, esse trecho que vocês estão vendo aí, eu já passei a viajar com uma velocidade um pouquinho mais tranquila. Por quê? Porque eu queria chegar a Sacramento sem ter que parar para fazer um novo reabastecimento. Então, eu fui mais na maciota, a 110, 120, que a moto fica bem mais econômica quando você viaja numa velocidade de cruzeiro um pouco menor, sem esgoelar a moto. Então eu consegui fazer esse trecho de Catalão até Sacramento sem precisar parar para reabastecer. Às vezes você anda um pouquinho mais rápido, mas se o seu tanque acaba mais cedo, você precisa parar para reabastecer, aquela economia de tempo que você teve acelerando mais acaba se perdendo. Né? Tanto que eu fiz, sei lá, 50% a mais de chão no trecho de Catalão até Sacramento do que no trecho de Cristalina até Catalão, que minha média de consumo foi muito maior. Mas enfim, estão aí algumas imagens. Esse trecho de Catalão já muda bastante a geografia, você já começa a ver curvas, já começa a ver subidas, descidas, montanhas, né? Não é mais aquela planície, aquele descampado aberto, né, que você vê naqueles cenários de plantações do Goiás, né? Enfim, e a estrada boa também, uma estrada tranquila. Infelizmente eu peguei um trechinho de pista noturna, mas era uma estrada até chegar na entrada de acesso para a cidade de Sacramento, rodovia privatizada, sempre muito bem conservada, viajei bem tranquilo, bem descansado. Né? E no trechinho de Sacramento realmente foi um pouco mais incômodo porque já não é mais uma rodovia privatizada e estava de noite. Né? E aí você já entra numa zona rural mesmo, muita plantação, acho que de cana-de-açúcar, mas não foi nada muito preocupante. Foi até tranquilo a minha chegada até Sacramento. No hotel cheguei, encontrei o Lucas, o colega com quem eu fui fazer os off-road lá na Serra da Canastra. E foi uma viagem bem tranquila. Todos os trechos que eu coloquei no mapa para vocês verem, super tranquilos, trechos de estrada que eu recomendo. Você precisa ter um nível mínimo de atenção quando pilota de moto, mas uma estrada muito bonita, trechos de estrada muito legal. E eu levei aproximadamente umas 7, 8 horas para fazer o trajeto completo, sem nenhum tipo de problema, né? Foi tranquilo, sem imprevisto. Foi um bom dia de viagem até chegar a Sacramento. Enfim, o que eu posso dizer de experiência geral é isso. A moto se comportou muito bem, cheguei descansado e é pista boa. São trechos que eu acho que vale a pena priorizar esses trechos aí que eu coloquei para fazer esse tipo de viagem. E bom, é isso. O que eu quero saber aí é a sua opinião, você que está assistindo, se você achou interessante esse formato, achou interessante ver essa narrativa, colocar alguns metadados da viagem aí, velocidade, percurso, enfim, para dar aquela ilustrada, aquela distraída. E eu espero que isso possa ser útil a alguém aí que esteja querendo viajar de moto e se consulte aí sobre esses trechos de viagem. Mas por hoje é isso. Amanhã eu já falo do primeiro dia de aventura dentro da canastra, como é que foi. Enquanto isso não acontece, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha, me ajuda a fazer esse canal sair da inércia para a gente poder produzir conteúdo aí com um pouquinho mais de motivação, beleza? Bom, então é isso aí. Grande abraço para você que me assiste e até o episódio 2.